tratamento e a prevenção voltada para a lesão por pressão. Eu sou a professora Andressa Vale, sou enfermeira pós-graduanda em ginecologia e obstetrícia e atuo aí nas práticas de clínica médica, então trouxe para vocês bem a parte da minha vivência, tentando o máximo possível passar conhecimento para vocês, tá? Gente, antes de começar esse conteúdo, eu já queria pedir para vocês se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, porque isso vai fazer você apoiar nós a trazer mais conteúdos como esse. Então, galerinha, trouxe aí para vocês, um slide bem interessante com algumas imagens, que aí vocês podem absorver o conteúdo de forma mais fácil. Então, a gente vai focar bastante nessa prevenção e no tratamento das famosas LPPs, que são as famosas lesões por pressão. Então, antes disso, eu já queria conversar com vocês sobre feridas, porque a LPP ela vem de uma ferida. Então, a ferida ela é considerada qualquer lesão que vai interromper a continuidade dessa pele. Isso automaticamente já vai ser considerado ferida. Mas a gente tem vários tipos, A gente tem feridas cirúrgicas, por exemplo, a gente tem as LPPs, que é o que a gente vai focar hoje. Então, a gente tem muitos exemplos de feridas. E essa ferida, ela pode ser uma ferida mais superficial, ou seja, ela pode atingir só aquela primeira camada da pele, ou ela pode ser uma ferida mais profunda e muitas vezes atingir até os ossos, tá? Por exemplo, as LPP, se elas não for cuidadas, tratadas como realmente deve ser, ela pode se tornar uma ferida bastante profunda, tá? E essas feridas, gente, elas podem atingir epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, que nós chamamos ali de gordura, a fáscia muscular e até mesmo os ossos, como eu falei para vocês, tá? Então, realmente essa ferida deve ser tratada logo de princípio, logo de início, para que não haja o agravamento dessa lesão. E vamos lá, coloquei aqui para vocês algumas medidas, que vai ajudar na cicatrização da pele. Começando aí pela vitamina A, tá, gente? Ai, professora, como assim vitamina A? Sim, tá, gente? A nossa alimentação, ela vai ser primordial, ela vai ser fundamental relacionada à cicatrização da nossa pele, certo? Então, um dos principais tratamentos que a gente faz aí relacionado à LPP é a ingestão da vitamina A nesses tipos de paciente que tem uma tendência a desenvolver LPP ou até mesmo que já estão com essa LPP, tá? Por que a vitamina A, tá, gente? Porque a vitamina A, ela possui uma ação antioxidante que vai estimular a produção de colágeno. Além disso, ela também auxilia aí nessa parte da regeneração da pele, ou seja, vai cicatrizar de uma forma mais rápida e saudável, tá? E, inclusive, essa vitamina A, ela vai ter em alguns dos nossos alimentos que nós comemos no dia a dia, como, por exemplo, o fígado, a gema de ovo, os óleos vegetais, as cenouras, espinafre, manga, mamão. Então, a gente tem aí diversos tipos de alimento que podem estar ajudando nessa reposição de vitamina A, tá certo? Que ela é primordial, ela é fundamental. Tem até uma frasezinha que eu sempre gosto de falar, que é assim: você é o que você come, Então, assim, tudo do que a gente come vai estar interferindo aí na nossa saúde. Então, do mesmo jeito, a gente fala aí das LPPs, tá bom? Vamos lá! Outro fator bastante importante, para prevenção ou para cicatrização dessa pele é o controle da glicemia, tá, gente? Ah, professora, mas isso é uma besteira. Não, tá, gente? Não é. Primordial também, faz parte do processo de cicatrização da pele. Por exemplo, em um paciente de jejum, eu posso considerar uma glicemia de até 99 miligramas por decilitro, tá? Então, a gente sempre solicita aí o acompanhamento desse paciente, principalmente se for um paciente diabético, aí é que eu tenho que ter esse controle rigoroso, tá? E pós-prandial, que após a alimentação, tem até ali aquele cuidado que eu preciso ter, que ele pode dar até 140 miligramas por decilitro. Lembrando que esse valor é até 2 horas, Passando de 2 horas, eu vou considerar
pós-prandial 126, tá certo, gente? Então, se atentem para esses detalhes, que também faz uma diferença muito grande nesse quesito de cicatrização da pele, certo? E terceiro quesito que eu coloquei para vocês, também ajuda, também uma medida importante, que é a hidratação da pele sadia, tá? Ou seja, ao redor daquela pele que muitas vezes já está apresentando a lesão, eu tenho uma pele sadia, eu tenho uma pele que não está apresentando nenhum tipo de ferida. Então, aquela pele eu preciso tratar, eu preciso cuidar para que não haja o agravamento, ou seja, não aumente aquela lesão. E como que eu faço esse cuidado? Hidratando essa pele, né? Ou seja, eu posso utilizar um óleo de girassol, né, que a gente chama de AGE, ácido graxos essenciais, tá certo? Esse AGE, tá, gente, eu tenho que ter muito cuidado ao passar, tá certo? Porque é o que eu sempre digo, ele pode ser um aliado da enfermagem, mas ele também pode ser um inimigo da enfermagem. Quando que ele vai ser um aliado? Quando eu passo ele em uma quantidade significativa, que não é muito e nem é pouco. E ele pode ser um inimigo quando você coloca em grande quantidade. Primeiro, tá, gente? Para quem mora aí no solzão, né, que tem realmente esse verão sempre à mostra, não é interessante você colocar uma quantidade muito grande de AGE, porque senão vai esquentar aquela pele, tá? É como se você fosse, por exemplo, tomar um banho de sol e você passasse óleo na sua pele. Então, aquele óleo vai esquentar a sua pele, vai meio que fritar a sua pele. Então, possa ser que ele se torne um inimigo de uma ferida, um inimigo da pele, tá certo? Por conta desse esquentamento. Hoje em dia também a gente utiliza outro tipo de cobertura, né, para proteção, que é o famoso Cavilon, tá? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram falar, pode ser que já apareça aí nas práticas de vocês, tá? Então, o Cavilon, ele vai formar uma película de proteção, né, daquela pele, e automaticamente ele também causa a hidratação, tá certo? E dependendo de alguns locais, você pode inclusive utilizar a vaselina. Ah, professora, mas qual é o intuito da vaselina? A vaselina, gente, ela vai também formar essa película, só que ela é indicada para locais que são mais ásperos, considerados locais mais grossos, digamos assim. Por exemplo, a gente gosta muito de passar vaselina ali na região do calcanhar, né? Que é onde eu tenho aquela pele mais grossa, aquela pele mais rígida. Então, a vaselina já vai ser mais indicada nesses casos, tá? Até coloquei aqui algumas coberturas, né, que a gente pode utilizar, tanto cobertura, tanto para limpeza, que a gente pode estar utilizando no tratamento das famosas LPPs, tá certo? Dentre eles, né, eu trouxe aí o PHNB, né, que são produtos de limpezas que eu posso estar utilizando para limpar essa ferida, né, de uma forma mais segura. E eu trouxe aí o famoso Pielsana, tá, gente? Eu tanto tenho ele com solução aquosa, como também eu tenho sabonete, que eu trouxe para mostrar para vocês, tá certo? Esse Pielsana, gente, da solução aquosa, vai ser um produto, né, à base de pioxetamida, com alta absorção que promove a limpeza e a hidratação das feridas crônicas. Normalmente, essas LPPs, né, principalmente em pacientes diabéticos, elas se tornam feridas crônicas. Então, por conta disso, eu preciso de um cuidado maior, de uma limpeza mais rígida, e esse produto, né, esse Pielsana, ele é bastante indicado, porque ele vai ajudar aí nesse processo de cicatrização. Sem falar que ele vai proporcionar a rápida e eficaz remoções das crostas também, né, que é daquela camada mais grossa, e a redução dos odores da ferida. Então, por exemplo, se for uma ferida, um LPP que já está infectada, esse Pielsana, né, de solução aquosa, ele vai ajudar bastante relacionado aos odores, né, esse mau cheiro que pode ficar na ferida. Coloquei até o valor aí para vocês terem noção, porque não é um produto barato, tá, gente? Não é um produto acessível, digamos assim, e ele custa entre 80 a 130 reais, tá certo? Então, é um produto que vai exigir financeiramente da pessoa, mas que ele tem retorno muito bom relacionado ali à limpeza daquela ferida, tá? Outro produto de limpeza também que eu trouxe para vocês foi o sabonete antisséptico. Esse normalmente nós utilizamos, né, para limpar mesmo aquela ferida, né, como se fosse uma clorexidina, por exemplo, né, que hoje em dia já não é tão indicada porque ela provoca o ressecamento da pele. Então, um ótimo sabonete que pode ser utilizado para limpeza mais profunda, né, que não vai danificar a pele, é justamente esse Pielsana, esse sabonete antisséptico.
tá? Então ele vai meio que promover aquela hidratação da pele sem causar nenhum dano àquela ferida, tá certo? Coloquei também o AGE, né, para vocês, o famoso óleo de girassol, né, que são os ácidos graxos essenciais. Os AGEs, eles são utilizados para fazer a hidratação da pele e também vai ajudar no tratamento da ferida, né? Então, uma das formas de manter a integridade da pele se faz justamente por meio da aplicação desse AGE. Mas é como eu falei para vocês, ele pode ser o nosso aliado ou o nosso inimigo, tá certo? Às vezes, gente, as pessoas, quando não entendem, tendem a achar que quanto mais você colocar, mais hidratado vai ficar. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, tá? Realmente tem que ser uma quantidade significativa, mas que também não seja uma quantidade muito alta. Olha só, eu coloquei para vocês aí na imagem, né, uma LPP em estágio 1, né? Como eu falei para vocês, quando tá assim no estágio 1, inclusive, a gente já pode iniciar o tratamento com o AGE, por exemplo, porque nesses locais eu posso estar fazendo, por exemplo, uma massagem, né? Que vai ajudar ali o sistema circulatório dessa pessoa, vai estar estimulando a circulação. Então, naquele momento que eu tô passando o AGE, eu já vou também iniciando uma massagem, né, nessa LPP, tá? Sem falar de outros cuidados que eu também deve incluir aí a mudança de decúbito, principalmente a cada 2 horas. Ah, professora, mas na enfermagem é muito complicado você estar fazendo essa mudança de decúbito, porque às vezes a gente tem muito paciente. Isso é verdade? Com certeza, tá? Mas tem um detalhe, quando você coloca essa responsabilidade para um acompanhante, você vai ajudar a tirar, vamos supor, um pouco mais dessa sobrecarga em você. Porque às vezes os ajudantes não sabem, então por isso que muitas vezes eles não ajudam. Mas se você disser, olha, eu tenho uma tarefa para você, a cada 2 horas você vai fazer a mudança de posição desse paciente, tá? Da sua mãe, do seu pai, enfim, o que for aquele acompanhante, certo? Então você dá essa missão para ele, inclusive ele se sente até importante, né, quando você faz isso. É tudo à base de diálogo, gente, de conversa, que às vezes a gente vê aquela pessoa mais acanhada, aquele acompanhante um pouco mais preguiçoso, né, digamos assim, porque a gente sabe que tem. Mas tudo vai à base do diálogo, tenta realmente dar tarefas para essa pessoa, que isso vai te ajudar durante o teu dia a dia, tá certo? E vem aí a questão da mudança da alimentação, tá, gente? Principalmente, por exemplo, se for uma pessoa sobrepeso, se for uma pessoa obesa, né? A gente vai ter que tratar essa obesidade porque também é um dos fatores que pode agravar essa situação de LPP, tá? Então é um fator bastante importante a alimentação, certo? Olha só, eu trouxe para vocês também aí na imagem, né, a vaselina sódica, tá certo? Que ela, normalmente nós utilizamos principalmente nessa região do calcanhar, né? Coloquei até aí para vocês uma imagem, tá certo? Então ela vai manter a ferida hidratada, ela vai impedir esse ressecamento e essa formação de crostas, né? Que muitas vezes pode atrasar, perdão, tá, gente? Que muitas vezes pode atrasar aí nessa parte da cicatrização, tá bom? Outra cobertura, tá, gente, que eu trouxe aí pra vocês é a famosa papaína, tá? Normalmente a papaína, ela vai ser prescrita, tá certo? Então o profissional ou enfermeiro estomoterapeuta ou o médico mesmo, ele pode solicitar essa papaína, tá? Então você vai mandar manipular, na verdade, né? Vai para uma farmácia de manipulação e manda fazer essa papaína, tá certo? Normalmente essa papaína, gente, ela vai ser indicada para desbridar, tá? Ela é uma forma de desbridamento químico, porque a gente tem um mecânico, que é aquele que a gente utiliza a laminazinha de bisturi, para poder fazer esse processo de desbridamento, de remoção daquela necrose, né, daquela camada que já não está ajudando na cicatrização da pele. Então a gente pode ajudar aí com a papaína, né? Porque ela vai facilitar esse processo de cicatrização quando ela faz esse desbridamento. Ela tira aquele tecido necrosado, aquele tecido morto, que não está sendo bom para cicatrização, tá? Outra cobertura que eu trouxe para vocês que também pode fazer parte do tratamento da LPP é o famoso hidrogel, tá? Que vai ser uma pomada, né? Um gel estéril capaz de absorver a água da pele.
sendo indicado para tratamento de feridas, pois o que é que ele vai fazer? Promover a remoção de tecido morto. Ou seja, se eu tenho ali, né, naquela ferida, né, que está apresentando necrose, o hidrogel ele também pode ser uma ótima cobertura. Tudo isso deve ser avaliado, né? Se é mais indicada a papaina, se é mais utilizado o hidrogel, né? Porque, por exemplo, o hidrogel, um dos benefícios dele é a questão do alívio da dor. Então, se tem um paciente que está ali sentindo bastante dor na lesão, o hidrogel ele também pode ser uma ótima cobertura, tá? E ele vai umidificar as terminações nervosas expostas, tá? Então, ele tem esse poder de hidratação. Outra também que eu trouxe para vocês, tá, gente, é o filme transparente, muito utilizado em uma LPP no estágio 1, certo? Esse filme transparente, ele vai ser um filme, né, de poliuretano, não absorvível, e nesse caso, ele é não estéril, ele vai ser com cobertura de um hipoalergênico, ele tem essa função de não gerar uma alergia no paciente e ele vai proporcionar uma cobertura protetora na pele, é como se fosse uma película que protege a pele. E assim eu vou evitar possíveis danos, né, por conta do contato mecânico ou até mesmo de fluidos que promovem esse conforto ao paciente. Tá gostando do nosso vídeo? Então curte, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí com um amigo que você achava que não sabia dessa informação. Continuando, nós temos aqui também o alginato de cálcio, né, que é outro tipo de cobertura, né, utilizado aí no tratamento de LPP, porque esse vai promover a hemostasia. O que seria isso? Ele vai absorver o exudato e também absorver se muitas vezes estiver saindo sangue, né, naquela lesão, tá certo? Então, nesse caso, ele mantém a umidade daquele local, ele promove um tecido de granulação e ele também acaba auxiliando aí nesse processo de desbridamento autolítico. Normalmente, ele vai ser indicado para feridas com ou sem infecção, com moderada a intenso exudato, né? Com ou sem tecido necrótico, exceto em casos de necrose seca. Quando for aquela necrose seca, gente, não é indicado o alginato de cálcio, por quê? Porque ele tem um poder de absorver, tá? Então, meio que ele vai absorver aquele exudato, né? Aquela secreção que está ali no meio da ferida. Lembrando, tá, gente, que ele pode ficar até 7 dias no paciente. Ai, Andressa, mas eu observei que em 3 dias estava uma quantidade muito grande de secreção, né, nesse curativo. E aí, o que é que eu faço? Troca, tá, gente? Então, a troca, ela vai ser obrigatória, tá certo? Principalmente quando tiver aí uma ferida infectada, né? For uma ferida infectada, normalmente a gente troca a cada 24 horas, tá certo? O carvão ativado também, que eu trouxe aí pra vocês, né? Outro tipo de cobertura. Inclusive, o carvão ativado, ele é utilizado normalmente em feridas que têm um odor bem fétido, tá certo? Porque ele tem esse poder de remover aquela secreção, né? Tentar manter aquela ferida mais seca, digamos assim, para que possa absorver esse exudato, tá? Então, feridas necróticas, que tem aquele mau cheiro, né, que a gente chama de odor fétido, que tem realmente também a questão da secreção do exudato, você pode estar utilizando o carvão ativado, tá? Coloquei até aí na imagem para vocês, né, como que fica na pele do paciente. Outra cobertura também bastante interessante é o hidrocoloide, tá certo? O hidrocoloide ele também pode ficar até 7 dias no paciente. O hidrocoloide ele tem esse poder de manter aquele meio úmido, né? Ele vai acelerar o processo de cicatrização e ele também é muito utilizado para tratamento de LPPs, tá, gente? Por promover esse aceleramento, né, relacionado ao processo de cicatrização da pele. Colagenase, outro tipo de cobertura, tá? É um tratamento, né, utilizado aí também em LPP, que normalmente ele vai fazer o desbridamento também. Então, em feridas infectadas, né, onde eu tenho ali uma quantidade boa de necrose, por exemplo, eu posso estar utilizando a colagenase, né, que é uma pomada. Sulfadiazina de prata também outra pomada. Normalmente nos hospitais públicos, né, a gente tem bastante essa pomada disponível, tá certo? Porque ela vai ser uma pomada que tem um poder de antibiótico, mas que muitas vezes ela não é tão indicada, tá certo? Porque o principal foco dela vai ser no tratamento de queimaduras, certo? Mas aquela coisa, por ela ter antibiótico, ela pode ser utilizada em feridas infectadas, por exemplo, que de uma certa forma vai ajudar.
e ela é uma pomada considerada com custo, né, baixo, digamos assim. E aí muitas vezes aqui o sistema público disponibiliza esse. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso site Vênis Escola de Saúde. Lá você terá acesso a vários cursos da área da enfermagem e isso fará um diferencial enorme na sua vida profissional. E se você gostou do nosso vídeo, curte, comenta, inscreva no nosso canal para que possamos trazer mais vídeos como esse.